paciência. Olha, irmão, é fácil. Aleluia. Mas o cristão é tão mais caro que o cristão não tem como ele desviar, ele precisa passar. Aleluia. Muitas vezes nós vemos aí, temos a oportunidade de conhecer às vezes irmãos que é uma bênção. Você chega lá, aí aquele irmão, ela ora, e Deus ele resolve o problema, né? Você está ali angustiado, aquele irmão, ou aquela irmã, ela ora por você, e Deus dá a solução daquele problema, ele faz, aquele irmão é uma bênção do céu, aleluia. Mas muitas vezes nós não sabemos o que aquele irmão passa. Louvado seja Deus. O que é isso? É Deus preparando. Eu creio que Deus ele quer fazer de cada um de nós uma bênção, mas nós temos que suportar o processo. Só que o processo é doloroso. Louvado seja Deus. Ele é doloroso. Aleluia. O processo é doloroso. Louvado seja Deus. Aleluia. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz a paciência. Hoje, aliás, uma das coisas que eu diria que eu colocaria como um ponto negativo lá na Bahia é que os motoristas não têm paciência não, viu? Os motoristas não são pior do que aqui. Aleluia. Os motoristas são pior do que aqui. O que é isso? Aquela impaciência, né? Aquela falta de paciência. Só que no trabalho na obra do Senhor é diferente, porque só tem que ter paciência. A paciência faz parte do ministério do homem de Deus, da mulher de Deus. Aleluia. Muitas vezes nós vemos assim, Senhor, eu não aguento mais isso aqui, me dá paciência, né? Aleluia. Mas a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. É a tribulação, aleluia, que produz a paciência na vida do cristão. Essa escada nós não temos como fugir. Aleluia. Louvado seja Deus. O cristão precisa ter paciência. E a Deus precisa suportar a tribulação. É suportar o processo para que ele chegue lá na frente, ele poder contar um testemunho. Hoje, infelizmente, nós não vemos muitos testemunhos, mas de bênção, de milagre de Deus. Por quê? Porque nós não suportamos o processo. Quando o negócio começa a apertar, a gente foge, né? Primeira coisa, a gente foge da oração. E é na oração que a gente encontra o refúgio de Deus. Aleluia. E é na oração que a gente encontra o refúgio de Deus. Mas eu falo isso aí por experiência, porque muitas vezes eu passei por um processo que sai de casa, Senhor, tem misericórdia. Eu saio de casa, Senhor, eu vou na igreja, eu não sei se eu falo, se vão falar comigo hoje, eu não venho mais. Porque o negócio estava difícil. Aleluia. Aleluia. Eu preciso que eu fale comigo. Aleluia. 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 Mas, irmão, nós temos um Deus que Ele vela na sua palavra. Aleluia. Nós temos um Deus que Ele nos ajuda. Ele é o socorro bem presente na angústia. Salmo 50, verso 15. Invoca no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Invoca no dia da angústia. E o Senhor vinha com aquele bálsamo ali. Deus estava dentro da igreja que cantamos o nosso Senhor. Aleluia. O que é isso, irmão? Nós temos que suportar a prova. Nós não podemos fugir da prova. Porque é através da prova, das tribulações que nós crescemos como cristãos. É através da prova. Aleluia. É através da prova. Quando o cristão ele suporta a prova, ele suporta o processo. Aleluia. Aí chega numa condição que muitas vezes um irmão, uma irmã precisa de uma palavra. E ele tem aquela palavra. E ali Deus dá a solução daquele problema. Por quê? Porque aquele irmão suportou a prova. Aleluia. Aquele irmão suportou a prova. E Deus o capacitou para aquela obra. Louvado seja Deus. Aleluia. A tribulação produz a paciência, a experiência e a experiência a esperança. A paciência e a experiência. Aleluia. Experiência. Porque o tempo é curto, não dá para falar muito, explicar muito, mas a experiência, irmãos, é coisa tremenda. Aleluia. Cristão, a experiência faz parte do cristão. A experiência faz parte do cristão. Aleluia. Mas os irmãos veem que tudo está ligado ao primeiro degrau, que é a tribulação. É a tribulação. Aleluia. É a tribulação. Louvado seja Deus. E a paciência, a experiência, a experiência, a esperança. E a experiência, a esperança.
Aleluia. Quando o cristão suporta todo esse degrau, quando ele está todo esse degrau, ele suporta. Aleluia. Ele adquire essa esperança. E essa esperança que tem morrido no coração do povo.Aleluia. Mas, irmão, não vamos a Deus, porque ainda tem um povo aqui que tem lutado, que a esperança ainda está no seu coração, e que essa esperança não venha morrer, que nós possamos lutar com todas as nossas forças, com essa esperança, aleluia, com essa esperança, porque a esperança não pode morrer. Louvado seja Deus. Quando essa esperança ela sobe no coração do cristão, acabou tudo. Louvado seja Deus. Mas, irmão, que quando estivermos passando por situações difíceis, nós possamos lembrar que Jesus, ele intercede por nós. Vamos pegar o capítulo 17 do Evangelho que escreveu São João, a oração sacerdotal. Uma das coisas que o Senhor fala na oração sacerdotal, fala: Senhor, eu não rogo somente por esse, mas por aquele que pela tua palavra ontem crê em mim. Aleluia. Jesus é intercedido por cada irmão aqui. Jesus é intercedido por cada irmão, por cada um de nós. Aleluia. Não pense que quando nós achamos que estamos fortes, é porque nós somos super crentes, não. É porque o Senhor está nos sustentando. O Senhor está nos sustentando. Louvado seja Deus. Salmo 50, verso 15. Invoca no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Aleluia. Então, vamos ter momentos que nós temos que lutar mesmo. Tem momentos que você não pode olhar para trás. Tem momentos que dá para olhar para trás, dá. Mas nós nos deparamos com aquela palavra do Senhor Jesus. Aquele que lança a mão para lá não pode olhar para trás. Aquele que olha para trás não é digno. Louvado seja Deus. Aí nós vamos caminhar. Com Cristo é vencer ou vencer. Aleluia. Com Cristo é vencer ou vencer. Então, irmãos, nós temos que saber que nós temos um Deus que Ele cuida do seu povo. Maravilha, nós temos um Deus que Ele cuida. Nós temos um Deus que Ele cuida. Ele conhece a estrutura do mundo. Ele conhece a estrutura da irmã. Ele conhece a nossa estrutura. Glória. Louvado seja Deus. Se a nossa cruz, se a cruz de cada irmão, se tiver um irmão aqui que achar que a sua cruz está pesada, ela não está pesada. Deus está permitindo porque Ele sabe que você tem estrutura. Porque a Bíblia diz que Deus não permite nada além da nossa força. Deus não permite. Deus não vai permitir eu carregar alguma coisa além da minha força. Porque eu vou ter problema. Aleluia. Mas se Deus está permitindo, é porque Ele sabe que eu consigo caminhar um pouco mais. Louvado seja Deus. As horas são chegadas e eu não quero passar. Mas eu quero dizer para os irmãos: lutem por essa esperança. Essa esperança não pode acabar. Essa esperança não pode acabar. Aleluia. Quem sabe você tem o seu esposo que está ali. Quem sabe ele nem ainda se entregou ao Senhor Jesus. Aquela escama que estava nos olhos do apóstolo Paulo, ainda estava sobre os olhos dele. Ou o filho, aleluia, ou alguém da família. Continue intercedendo. Aleluia. Continue intercedendo. Louvado seja Deus. Muitas vezes o Senhor requer assim uma situação de nós que chega a pesar um pouco, né? Por quê? Porque o preço de uma alma, irmão Jeff, custa muito caro. O preço de uma alma custa muito caro. Nós não temos condições de pagar o preço de uma alma, nós não temos. Mas Deus permite muitas vezes nós passamos determinados processos para que Ele possa salvar alguém da nossa família. Aleluia. É por isso que nós temos sempre condições, temos sempre necessidade de orar. Eu tenho pessoas na família que é viciada em droga, tem pessoas que estão em outros caminhos. Enfim, irmão, nós sempre temos necessidade de orar. Se com a minha família estiver tudo bem, eu devo de orar porque eu vejo um irmão que está lutando, aleluia, com seu filho, uma irmã que está lutando com seu esposo, um esposo que está lutando com a sua esposa, aleluia, e a vitória é do povo de Deus. E nós temos a obrigação de orar pelos outros, louvado seja, orar pelos outros. Mas irmão, o importante é não desanimar, porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Já passou de tantos anos, não tem problema. Deus ele é eterno, Deus ele é a eternidade, Deus ele não trabalha com o tempo nosso. Aleluia.
andando com Deus aí por uma dessas causas aí, não desanime. Não desanime. Ah, mas eu estou andando tanto tempo e eu não estou vendo mudança. Continua orando. Continua orando. Continua orando. Aleluia. Continua orando que Deus vai dar vitória. Só que nós não podemos arregar o pé, né? Como tem o senhor Destino aqui. Nós não podemos arregar o pé, nós temos que ficar firme, clamando. Muitas vezes tem que colocar a roupa no pó e clamar: Senhor, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso, Senhor, eu dependo do Senhor. Aleluia. Que coisa boa é quando o cristão, ele verdadeiramente ele se humilha diante do Senhor. E a Bíblia fala, o apóstolo São Pedro, humilhado debaixo da potente mão do Senhor, humilhado. Quando o crente, quando o cristão, o homem, servo de Deus, se humilha diante do Senhor, Deus ele ouve. Muitas vezes nós passamos situações que a gente procura palavras e não encontra. Mas não tem problema, faz igual Ana, geme. Aleluia, tem palavras? Geme. Senhor, tu sabes. Aleluia. Senhor, tu sabes. E Deus, ele conhece, porque ele é aquele que são dos corações. Ele conhece os nossos pensamentos. Aleluia. Nós estamos sendo sinceros, nós estamos dizendo assim: Senhor, os meus ossos ainda estão informes, nem existia ainda. Todas as coisas estavam vindo no teu livro. Aleluia. Os meus ossos estavam informes. Louvado seja Deus. Aquela pessoa que precisa chegar a Deus, que você tomou como uma causa. Aleluia. Ele ainda não era formado, mas Deus já tinha um projeto, Deus já tinha planos. Aleluia. Mas muitas vezes ele precisa que nós nos colocamos diante dessa pessoa. Nós nos colocamos como um sacerdote. Foi por isso que Deus nos chamou. O sacerdote ele se apresentava diante do povo ali para clamar pelo povo, para se apresentar de Deus pelo povo. E Deus nos chamou, apresentando rei e sacerdote. Aleluia, para nos apresentar pelas pessoas, pelo povo. E Deus é aquele que ele honra. Irmãos, que Deus abençoe. Eu agradeço aos irmãos aí que lembraram de nós de alguma forma.